Tá bom, tranquilo. Beleza, obrigado. Provavelmente é 10 e pouquinho, a gente já... 10 e pouquinho a gente já termina, daí se você perder, não vai perder muita coisa, tá? Bom, deixa eu colocar o material aqui já. Eu consegui achar esse material. Tá funcionando? Tá. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tá. Eu vou voltar lá no começo só para mostrar de novo aquele ciclo, né? Como eu comentei e prometi que em toda aula eu ia mostrar ele, tá aqui ele de novo. Então, o que, que a gente fez? A aula passada, a gente... Deixa eu só achar aqui a canetinha. A gente começou a falar do processo de seleção. Então, tudo aquilo que tem que ser feito e tal, como que tem que ser feito, já foi mais ou menos detalhado em alguns pontos da aula passada. Hoje a gente termina de falar da seleção e já vamos para um processo que engloba, na verdade, os dois próximos itens, que é a programação e a aquisição propriamente dita. A programação ela está muito ligada com processos que estão dentro aqui da área de armazenamento, que é controle de estoque e tudo mais. Então, a gente vai falar mais de aquisição hoje e a programação, como está ligada com alguns sistemas de controle de estoque que a gente tem mais à frente, a gente aborda mais quando a gente for falar de armazenamento, algumas técnicas que a gente tem para controle, alguns cálculos que são importantes e tudo mais. Daí a gente volta a falar. Então, a gente fala mais da aquisição. Mas vamos terminar a seleção, que no processo de seleção a gente falou, né, qual que seria o passo a passo para se conseguir padronizar os medicamentos dentro da farmácia. E agora a gente ia começar a metodologia do processo de seleção. Então, tem algumas regras, né, que tem que ser levadas em consideração dentro daqueles passos que a gente falou anteriormente. Então, alguns daqueles passos a gente vai voltar a falar para dar uma reforçada. Então, por exemplo, primeiro passo qual é? A conscientização dos profissionais do hospital. Isso a gente já não vai falar. Mas o passo seguinte, que fala do levantamento de informações, de dados, a gente vai voltar a falar, porque daí faz parte da metodologia padrão mesmo. Então, é isso que nós vamos falar, né? Metodologia do processo de seleção. E o primeiro passo, assim, nessa metodologia é o levantamento de dados. Então, aquilo que a gente comentou anteriormente, deixa eu só abrir a porta, que alguém chegou. Então, aquela metodologia, aquelas informações que a gente falou na aula passada tem que ser levantadas. Continua aparecendo o material aí para vocês? Sim, tá normal, tá normal. Beleza. Então, obrigatoriamente, daí a gente tem que fazer isso dentro desses passos. Meu Deus, fugiu a palavra. Nessa ordem. Então, verificar as necessidades terapêuticas relacionadas às patologias tratadas no hospital. Então, é aquele levantamento nosológico que a gente falou, né? Verificar quais são as doenças que prevalecem dentro do hospital, né? Os tratamentos que são feitos, tudo mais. Verificar, então, mais uma vez falando, verificar os hábitos de prescrição, ou seja, aquilo que já é um hábito e que funciona, né? Então, deve ser continuado. Aquela história, um time que está ganhando não se mexe. Então, se já existem hábitos de prescrição que trazem bons resultados, e se no processo de avaliação ficar constatado que trocar esses hábitos, né, trocar a terapêutica, mudando o medicamento, vai trazer um resultado muito melhor, aí, obviamente, esse hábito tem que ser descartado. Mas se esse hábito funciona, né,
Não tem outro medicamento que, se for trocado, vai trazer um resultado muito melhor. Pode até trazer um resultado talvez um pouco maior, mas em relação aos custos de internamento do paciente e tudo mais, eles ficam equivalentes ou ficam até mais caros, às vezes é melhor deixar. Então, aquilo que é hábito tem que ser estudado de forma aprofundada para ver se as possibilidades que tem compensa ou não. Não compensa, está funcionando, então vamos deixar. Não tem por que trocar, né? E verificar as condições que possam influir ou limitar essa eleição, né? Não adianta a gente também fazer um processo de seleção, vamos então trocar todos os medicamentos, vamos colocar tudo medicamento diferente, tal, né? Aí você vai ver, não tem dinheiro para isso, é tudo medicamento mais caro, não adianta nada. Todos esses medicamentos que a gente trocou, tudo precisa de geladeira, uma coisa bem hipotética, né? Tudo precisa de geladeira. Então, a gente vai precisar ter aí uma quantidade enorme de geladeiras. Vai ser um gasto muito grande que talvez não compense. Então, assim, não é só a questão de fazer essa seleção, é verificar se o hospital tem condições, né, de seguir, né, e conseguir abarcar essa troca. Então, se tem dinheiro, se tem área de armazenagem suficiente, se tem condições de armazenagem suficiente, se até uma coisa que é importante a gente já pensar, se esses medicamentos que a gente pretende selecionar, eles precisam de algum modo de preparo especial quando ele for fracionado. Então, imaginem assim que tem um medicamento injetável, que vem num frasco multidose e cada vez que for prescrito vai ter que se utilizar de uma seringa para medir a quantidade que vai ser necessária para utilizar no paciente. E esse é um processo que, por mais simples que seja, né, é um processo que demanda gente especializada, demanda equipamento, porque você vai precisar de seringa, vai ter que ter uma quantidade grande de seringa, vai precisar de uma área de armazenamento para essas seringas, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, demanda mais tempo também, um custo também, maior? Sim, tudo. Então, tudo tem que ser levado em consideração, não é só se focar no medicamento, não é só se focar no medicamento e no resultado do medicamento, do tratamento, né? Tem que verificar todo o entorno, né? Tudo que tem algum tipo de envolvimento com esses medicamentos e que possam, de repente, virar um transtorno lá na frente, se não for bem pensado, tá certo? Então, por isso que esse processo todo é um processo que é demorado, porque tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser testado, tudo tem que ser avaliado, né? E é aí que vem a importância também de todos os profissionais que têm contato com o medicamento participarem, porque cada um vai ter a sua avaliação distinta, né? Nós que trabalhamos na farmácia, nós não sabemos, por exemplo, como que é a questão do medicamento quando ele está lá na enfermaria. A gente sabe que a gente faz o preparo, fraciona tudo e manda para as enfermarias, né? Daí a gente não sabe como que é a situação lá, se de repente pode ser que tenha alguma necessidade especial, né? E daí quem vai falar isso é o responsável ou os responsáveis que estão ali dentro daquele grupo, que são da enfermagem, que estão lá no dia a dia, e eles vão falar as coisas difíceis que podem acontecer, então vão falar tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? Essa visão a gente não tem, então para a gente, medicamento tem bons resultados. Mas o medicamento é de difícil aplicação, é difícil dosificação, sei lá, qualquer coisa assim que quem trabalha com isso no dia a dia consegue ter uma percepção melhor, né?
e a gente não tem, nem o médico. Então, cada um tem o seu ponto de vista diferente, tem a sua visão diferente conforme o seu trabalho. E isso faz com que esses dados que precisam ser levantados sejam bem completos. E isso leva um tempinho. Aí, depois que todo esse levantamento é feito, tudo está muito claro, né, para todos, passa-se para o processo de padronização mesmo, né? Então, analisando tudo aquilo que foi levantado, tal, e daí começa o processo de seleção mesmo. Deixa eu abrir a porta lá. Bom dia, Simone. Nem ouviu. Vamos voltar lá. Não, não é aqui. Então, daí a gente começa o processo propriamente dito, né, de escolha. Então, faz-se todo o processo, cria-se uma lista, né, e essa lista, então, vai se transformar naquilo que a gente chama de formulário terapêutico, formulário de medicamentos, tem vários nomes, mas é aquele formulário que vai ser o documento padrão que todo mundo vai ter que seguir, né? Então, o processo todo é feito, fecha-se esse processo, lembrando, né, que a escolha dos medicamentos tem que seguir todas aquelas informações que a gente falou, então aqueles critérios que foram montados anteriormente. Tendo tudo isso feito, fechou-se a seleção em si dos medicamentos, vamos transformar isso num documento. Uma apostila, um livro, alguma coisa assim do gênero, né? Então, essa lista de medicamentos fechada, ela tem que ser apresentada. Então, pelo menos, de acordo com a classificação farmacoterapêutica, de acordo com a forma farmacêutica e apresentação e dose, uma parte desse material tem que ter os medicamentos separados conforme a classificação terapêutica, e uma parte desse material tem que estar colocado com uma listagem desses medicamentos em ordem alfabética. Então, basicamente, um índice em ordem alfabética, né, de A a Z, para que, quando alguém quiser procurar algum medicamento pelo nome, é muito mais fácil procurar quando essa lista está em ordem alfabética, né? Um índice de acordo com a classificação farmacoterapêutica, então, separado os diferentes grupos terapêuticos, né? Então, separar os medicamentos que fazem parte de diferentes tratamentos para diferentes doenças, e também uma terceira parte onde a gente faz também em ordem alfabética uma monografia de cada uma daquelas substâncias que está constando ali da lista. Então, pelo menos essas três formas aí a gente tem que ter dentro dessa listagem. E daí isso vai deixar tudo muito completo. Se eu quiser procurar um medicamento por ordem alfabética, eu tenho a lista em ordem alfabética. Se eu quiser procurar um medicamento que faz parte da padronização por doença, né, por ação terapêutica, vamos dizer assim, eu vou na ação terapêutica que eu estou procurando e vou ver quais são os medicamentos que fazem parte desse grupo. Se eu quiser consultar informações sobre a substância, eu vou lá na monografia. A monografia vai ter, quase que, basicamente, é uma reprodução de uma bula. Então, se eu preciso de informações mais detalhadas de posologia, de duração de tratamento, de reações adversas, esse tipo de coisa, de interações, eu vou nessa parte, nessa divisão do formulário que
tem as monografias de cada uma das substâncias que fazem parte da seleção de medicamentos. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Essa monografia, então, tem que ter, no mínimo, forma farmacêutica de apresentação e dose, indicações e contraindicações, reações adversas, doses recomendadas e via de administração, e observações quanto à utilização no hospital. Então, é uma bula que a gente tem algumas informações a mais, que são essas observações quanto à utilização no hospital, tá? Aí, o que pode acontecer de informação? Alguma coisa específica que está relacionada com o dia a dia do hospital. Por exemplo, um frasco multidose de xarope foi aberto. O que acontece com esse frasco? Ele é aberto, quando vocês sabem, ele acaba tendo um prazo de validade reduzido. Então, vai reduzir lá em 3 vezes. Então, tem que estar escrito ali. A partir do momento que o frasco é aberto, o prazo de validade original deixa de existir e ele reduz isso em 3 vezes. Tá. O frasco multidose, né, depois de aberto, tem que ser armazenado em geladeira. Então, vai estar colocado ali. O frasco multidose tem que ser armazenado depois de aberto com um invólucro de papel alumínio. E assim vai, né? Algumas informações que podem caracterizar determinados medicamentos, algumas necessidades, não só depois de aberto, mas às vezes até nos processos de utilização, no processo de aplicação. Então, alguma informação que você pode pegar lá do pessoal da enfermagem, tem um determinado medicamento que tem uma característica especial, tem que aplicar no paciente deitado. Então, já coloca lá, na hora da aplicação, o paciente tem que estar deitado, tem que repousar por não sei quanto tempo. E essas coisas assim, que sejam informações, que sejam importantes. Para mim, como farmacêutico, para o médico que, de repente, vai prescrever, e para o enfermeiro que vai fazer a administração, tá? Então, é uma bula com algumas informações a mais que são características daquele hospital, né? E assim a gente tem uma monografia completa que facilita muito a vida dos profissionais. Algumas informações que, de repente, como elas estão colocadas ali, acabam por ser padronizadas também, facilitam bastante a vida de todo mundo. Muito bem, tem já o documento pronto, tudo, né? Esse documento já pode ser distribuído, mas precisa se estabelecer ainda algumas normas em relação aos medicamentos. Que normas são essas? Utilização de medicamentos não padronizados. A partir do momento que se faz esse processo de padronização, o ideal é que só se utilize esses medicamentos. Porém, né, como tudo na vida, toda regra tem exceção. Então, de repente, pode ser que surja algum caso, né, ou surja um paciente que não possa utilizar aquele medicamento, um caso de uma doença que não faça parte do dia a dia do hospital e que necessite de um medicamento específico, o hospital não vai negar a compra disso, né? O hospital só precisa que existam regras para que esse medicamento seja comprado. Então, digamos lá que vem um paciente com uma doença diferente, precisa de um medicamento que não faz parte da lista do hospital. O que vai acontecer? O médico que vai prescrever, ele vai ter que preencher um documento solicitando, então, a compra desse medicamento e justificando por que ele está pedindo esse medicamento. Por que tem que fazer esse documento com a justificativa? Para não virar bagunça, né? Então, assim, para que fique bem claro para quem está prescrevendo que aquilo é uma exceção, né? E que
tem regras e que vai ser avaliado e vai ser verificado se realmente tem necessidade da compra daquele medicamento ou não, para evitar que tudo volte ao que era, né? Tipo, de repente os médicos começarem a prescrever medicamentos aí que não são parte da padronização e a coisa voltar a ser o que era. Então, pode comprar? Pode, desde que seja muito bem justificado. Então, esse pedido vai ser avaliado com urgência, né, por uma comissão, e essa comissão vai dizer, pode comprar, ou não vai ser comprado, porque tem alternativas dentro do hospital. Pode comprar? Pode, então vai ser feita uma compra emergencial e o paciente vai ser tratado com aquele medicamento que não faz parte da padronização. Porém, né, não dá para, de repente, aí todo dia o médico fazer uma justificativa, né, para outros pacientes, não tem medicamento. Se ele começa a fazer muitas vezes o pedido de um determinado medicamento, né, essa comissão também vai começar a avaliar, vai dizer, nossa, está surgindo muito caso dessa doença e a gente não tem esse medicamento no nosso padrão. Então, o que a gente pode fazer? Vamos avaliar isso e vamos ver se vale a pena colocar esse medicamento dentro do nosso padrão. Então, é feita uma avaliação. Como está sendo muito pedido, essa doença começou a aparecer demais, vamos incluir, então, dentro da nossa lista, do nosso padrão. Então, aí é um processo que a gente chama de inclusão. Pode acontecer isso? Pode. Tem medicamento lá que era um médico específico que atendia muito paciente e que utilizava muito aquele determinado medicamento. O médico saiu do hospital e o medicamento começou a ficar parado, ninguém mais está prescrevendo, tal, não sei o quê. Será que, né, a comissão pode se juntar e avaliar se não está na hora de tirar aquele medicamento da padronização? Pode. Então, isso pode estar dentro das regras, né? Medicamento que é muito pedido, então a gente pode avaliar se ele pode ser incluído na lista. Medicamento que está ficando parado muito tempo, ou está até vencendo, pode ser avaliado para ver se ele é retirado da lista. Então, isso são regras que podem ser fixadas, e quando isso acontecer, a comissão se reúne e avalia se inclui ou exclui determinados medicamentos da padronização. E mais uma regra que é importante que seja fixada é a questão do uso de alguns medicamentos, né? Principalmente os antimicrobianos, né? E quando eu falo de antimicrobianos aqui, eu não estou falando só dos antibióticos, eu estou falando dos antimicrobianos, aqueles produtos usados para desinfecção e outras coisas mais, que é tudo de responsabilidade da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, o ideal é que se criem regras para a utilização desse grupo de medicamentos, por exemplo. Então, uma avaliação aprofundada do caso do paciente, tudo mais, e, de preferência, criar um protocolo para a utilização de antibióticos, né, medicamentos antibióticos, em determinadas doenças, o tratamento de determinadas doenças, para se evitar, de repente, aquela coisa de aumentar a resistência a antibióticos. Então, evitar a utilização de alguns antibióticos que ainda têm um amplo espectro de ação, né, que tem um efeito razoavelmente bom, né, e utilizar só quando realmente for necessário, para evitar de ter mais e mais casos de infecção hospitalar e resistência a essas infecções, tá? Então, isso deve ser estabelecido também. A gente já viu, vamos utilizar só alguns antibióticos dentro daquela gama gigantesca que a gente tem dentro do mercado.
mas vamos criar regras para utilizar direitinho também para evitar de ter problemas mais à frente. Então, não vou utilizar um canhão para matar uma mosca, né? Se eu tenho uma mosca, eu vou usar um mata-mosca, não um canhão, né? Vamos criar essas regras. Isso é muito importante. Professor, Oi. antes do senhor passar aí para o outro slide, uma pergunta: quem que faz o antibiograma? É a própria comissão, ou é o farmacêutico, ou é o biomédico? De quem fica encarregado de fazer o antibiograma aí, que você falou dos antibióticos, né? Para o controle da infecção, É do dentro geral. dentro do hospital ou... Dentro do hospital. Tá, então assim, dentro do hospital é criada uma comissão, né? Essa comissão tem representante médico, farmacêutico, enfermeiro e tudo mais, né? E essa comissão, de tempos em tempos, faz uma avaliação de como está a situação. Então, tem um padrão que é feito, né? Então, placas são colocadas em diferentes locais, né, em diferentes ambientes, já com a abertura delas para que os micro-organismos caiam ali e tudo mais. E daí, geralmente, essas placas elas são mandadas para o próprio laboratório do hospital, e daí o responsável por trabalhar com a parte de micro e que faz os antibiogramas normalmente é quem acaba fazendo esse processo. Aí acaba entrando para quem geralmente faz a rotina. Aí depende muito do hospital, né? Quem o hospital contrata. Os hospitais têm contratado muito biomédico, né, para trabalhar na área de laboratório. Então, se for um hospital que contrata biomédico e é o responsável da área, é um biomédico, vai ser ele. Obrigado. Infelizmente, né, que a gente está perdendo bastante essa área de atuação por questões até financeiras, né? Foi o que eu pensei, é só para confirmar, então. Uhum. Obrigado. Tá bom, então. Que mais? E por último, né, depois de tudo isso muito bem estabelecido, deve-se fazer informação, passar informação para todos as pessoas que têm contato com o medicamento dentro do hospital. Então, não só mais aqueles poucos que foram escolhidos para fazer parte dessa comissão de padronização, mas todos, né? Então, por exemplo, o médico vieram 2, 3 para fazer parte da comissão, mas tem 20, 30, 40 médicos, então os outros também precisam saber. Então, tem que se divulgar todo esse trabalho e todos esses resultados, né? Então, de várias formas diferentes. Daí vai depender muito de cada hospital. Tem hospital que trabalha com mensagem de texto, e-mail, SMS, WhatsApp, tem hospital que faz grupos, reunião de grupos para passar informações, para atualização dos profissionais, né? Aí, então, depende muito de cada local, como que são as regras de cada local. Mas o importante é que todo mundo acabe por saber, todo mundo tenha acesso a esse documento, né? Então, a esse documento, né, e a todas as regras para a utilização. Então, é bastante importante que isso aconteça, porque não adianta nada fazer um processo de seleção, fazer um documento e guardar esse documento e ninguém ficar sabendo. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Deixa eu abrir a porta lá. Ué, já entraram. Uma coisa importante também é fazer uma avaliação do que, né, está acontecendo. Então, é feito todo esse processo provavelmente
principalmente no início, ele pode trazer alguns problemas e vai precisar de ajustes e tudo mais, né? Deve-se fazer uma avaliação, então, grande, né, bastante ampla, disso a cada 2 anos. O ideal é que a cada 6 meses se faça uma avaliação mais pontual, e a cada 2 anos uma grande avaliação desse processo. 2 anos é muito tempo, né? Então, em 2 anos, muito medicamento saiu do mercado, muito medicamento novo, com diferentes princípios ativos, com atividade diferente, chegaram no mercado. Então, concentramente e avaliar como um todo, né? Ver o que daquela listagem pode ser, de repente, mudado por algo melhor, né? Por algo mais moderno, mais eficiente e tudo mais, e verificar também dentro daquela lista tudo que já não faz mais sentido estar ali e que pode ser trocado por outra coisa. Algumas coisas que a gente deve verificar também que são bastante importantes e que vão mostrar para a gente até como que essa seleção, essa padronização se comportou, está ligada à quantidade de solicitações de medicamentos não padronizados. Então, imagine assim que quanto mais medicamentos diferentes passaram a ser pedidos pelo médico com justificativa e tudo mais, porque não faziam parte do processo de padronização, indica que a gente não acertou muito, né? Se tem pouca solicitação nesse período de 2 anos, a gente está no caminho bastante certo. Agora, se tem muito medicamento diferente sendo pedido, pode ser que a gente tenha se equivocado um pouco, né? Isso vai fazer um processo de autoavaliação para ver, né, o que a gente errou e como que a gente pode melhorar. Outro indicador é um perfil de consumo dos medicamentos. Se a gente percebe que esse perfil está acertado, está, né, dentro daquilo que a gente imaginou, muito bem. Se esse perfil se modificou, né, pode ser que a gente tenha errado também. E também avaliar novas terapêuticas, né? Então, tudo aquilo que a gente pode incluir, que a gente pode substituir e tudo mais, tudo isso é bastante importante. Então, esse processo de avaliação e seleção geral, assim, a cada 2 anos é bastante importante, porque 2 anos realmente, hoje, é um tempo bastante grande. Eu até, particularmente, acho que com essa demanda que a gente tem de novos medicamentos no mercado e com essa saída cada vez maior de medicamentos já tradicionais no mercado, né, porque são muito baratos, porque as indústrias estão querendo trocar esses medicamentos que têm uma boa aceitação, que têm um bom resultado, mas que têm um custo muito baixo. A indústria está tentando tirar do mercado para colocar alguma coisa mais cara. Infelizmente, é isso que acontece, né? Então, 2 anos pode ser que seja um tempo muito grande. Eu, particularmente, acho que nos dias de hoje, 1 ano é um tempo razoável. Mas as regras falam em 2 anos. Falando em seleção ainda, faz parte do trabalho das comissões, né? Essas comissões, além dos medicamentos, elas vão trabalhar com a padronização de herbicidas também. Então, tudo que é utilizado para limpeza de superfície, limpeza de ambiente, limpeza de equipamento, tudo mais, né, tem que ser padronizado também. Então, esse processo vai fazer parte do processo de padronização que aquele grupo já começou com os medicamentos. Então, imaginem que a gente não está falando de produto de limpeza, um detergente, uma cera de piso. Não, a gente está falando de produtos germicidas que são utilizados para matar micro-organismos, né? E
que também podem, com o passar do tempo, começar a criar uma certa resistência dentro de um ambiente. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter diferentes tipos de germicidas para diferentes tipos de utilizações. Por exemplo, um produto para matar, para fazer limpeza e desinfecção de instrumentos cirúrgicos, por exemplo. As pinças, todos aqueles equipamentos que são usados em cirurgia. Escolhe-se lá um germicida que tem um mecanismo de ação muito legal, tal, e que é indicado para isso, né? E começa a se usar isso no dia a dia. Será que os micro-organismos, né, não vão começar a se acostumar com aquele produto e dali a pouco os micro-organismos estão todos resistentes? Com certeza. Então tem que ter todo um processo, né? Tem que ter opções. Não se pode utilizar o mesmo produto por muito tempo, porque isso vai começar a causar resistência, então tem que ter troca de produtos, e esses produtos, então, tem que ter mecanismos de ação diferentes, porque não adianta nada trocar A por A, né, tem que trocar A por B. Se eu tenho um produto que tem por exemplo, o mecanismo de ação é rompimento da parede celular dos micro-organismos. Se eu troco ele por um outro que atua com o rompimento da parede celular, os micro-organismos já estão mais do que careca de saber que aquele produto faz o rompimento da parede celular, então eles já se prepararam para ficarem resistentes. Então, não, daí eu tenho que trocar por outro produto que atue lá na síntese proteica dentro da célula do micro-organismo. Depois, passa-se algum tempo, daí, de repente, quando eles já estão mais se achando, tal, conseguimos fazer com que trocassem o produto, porque viram que a gente é super resistente, não sei o quê, aí você volta para esse que faz assim, trabalha com a coisa lá da parede da célula, né? Ou seja, você tenta contornar esses processos de resistência que os micro-organismos normalmente fazem. Então, quando ele está começando a querer se tornar resistente, você vai lá e troca de produto que faça uma ação de forma diferente, né? Aí, quando ele começa a se acostumar com esse, você vai lá e troca de novo. Então, a gente precisa fazer um processo de seleção que seja efetivo, que venha trazer benefício e não venha simplesmente a não ter mais ação depois de um determinado período de tempo. Então, todos os produtos que são utilizados como germicidas, eles têm que ser padronizados também. Então, compra-se esses produtos, né, e tem que ter forma correta de utilização desse produto, tem que ter rodízio, tem que ter avaliação periódica também, para ver se de repente os micro-organismos não estão ficando mais espertos e tudo mais. Tudo isso, então, tem que ser levado em consideração na hora de selecionar esses germicidas, tá? É um processo que vai envolver também a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, falou de micro-organismo, falou de infecção, a comissão obrigatoriamente tem que participar, né? E sempre com o conhecimento deles, do ambiente, a gente vai saber, então, quais são os melhores germicidas que devem ser, então, padronizados. E, por último, a seleção de correlatos, que também é de nossa responsabilidade, né? Então, nós vamos fazer uma seleção de correlatos. Por exemplo, só de seringa, quantas marcas diferentes de seringa a gente tem aí no mercado? Capacidades diferentes, tem de meio ml, 1 ml, 5 ml, 10 ml, 30 ml, né? Quais que a gente vai utilizar? Então, fazer um processo de seleção semelhante com o processo de seleção dos medicamentos. Então, separar dentro daquela gama toda que a gente tem, aquilo que seja
mais indicado para uso no nosso hospital, né? Então, é um processo que também é demorado, porque correlato também é digamos assim, que seja uma quantidade bastante grande de diferentes produtos que a gente tem que selecionar. Então, para esse processo, a gente tem que conhecer o produto. Então, quando a gente vai fazer esse processo de seleção, a gente tem que ter uma descrição, né, sumária desse produto, né? A gente precisa conhecer absolutamente tudo daqueles produtos. Então, por exemplo, vamos pegar no caso de gás. Gás, eu preciso saber a procedência, né, daquele tecido, daquele fio, se aquele fio é de algodão, se é de linho, se é de não sei o quê, característica do fio, característica da malha, se ele é estéreo ou não é estéreo, se ele passou por algum processo, não passou, se ele é de utilização única, utilização várias vezes pode ser utilizado, no caso de gás de rolo, né? E assim por diante. Eu tenho que conhecer tudo, eu tenho que ter todas as informações de cada produto para que eu possa avaliar, dentre as opções, aquela que seria mais adequada. O objetivo do produto também é importante. Então, eu falando de gás, né? Eu tenho gás estéreo e gás não estéreo. Eu vou usar gás estéreo? Vou. Quando que eu vou usar? Até porque, se eu for usar gás estéreo, eu tenho que avaliar o processo de esterilização, como que é feito, se tem controle de qualidade. Eu vou usar estéreo e não estéreo. Então, vamos avaliar, né, os diferentes produtos. Vamos avaliar, no caso do não estéreo, se é mais fácil comprar aquela já dobradinha ou se é melhor comprar de rolo. E assim vai, né? As diferentes apresentações, né? Daí, dependendo de cada hospital, vai ter uma diferente necessidade. Posso comprar um fardo de 1000 pacotinhos de gás dobrado em 4. Mas eu vou usar 1000? Vou. Então, vamos ver quem que tem essas características, né? Quem que tem esse tipo de embalagem, que me traga 1000 por embalagem, assim por diante, né? Para a gente escolher aquilo que se adapta melhor às nossas necessidades. Não, eu preciso de uma quantidade muito pequena, então eu vou ter que ver dentre os fornecedores aquele que me vende uma pequena quantidade. E daí, dentre as diversas opções, eu vou escolher a marca XYZ, né? Digamos que eu escolha a Z, porque ela tem uma característica de preço melhor e de composição dos fios mais adequada. Beleza. No caso da seleção também, é importante que a gente conheça os diferentes produtos conforme um processo, né, de classificação que existe, até para que a gente consiga separar esses produtos posteriormente e ter representantes desses produtos quando necessário. Então, a gente tem aí uma classificação gigantesca. Tem um livro de farmácia hospitalar que tem um capítulo inteiro só descrevendo diferentes materiais correlatos de uso hospitalar. Então, a gente tem aí material têxtil, adesivos, cânulas, tubos, drenos, próteses, implantes, fios, luvas, agulhas, seringas. Só de fio cirúrgico, por exemplo, tem uma gama muito grande. Tem fio que é de seda, tem fio que é de nylon, tem fio que é de algodão, tem fio que é de tripa de carneiro, tem fio que é de aço, tem fio que é absorvível, tem fio que não é absorvível, tem fio de diferentes, não é calibre, mas diferente diâmetro, tem fio que já vem com agulha, tem fio que vem sem agulha. Então, a gente precisa conhecer tudo isso e saber exatamente como classificar e como descrever, porque quando você for fazer um pedido,
desse produto, se você não fizer uma descrição completa, provavelmente vão te mandar, né? Quem for te vender vai olhar assim, tá pedindo fio cirúrgico, não falou qual é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o mais caro, né? Então, não, eu preciso falar, eu quero fio de nylon, que já venha com agulha, a agulha tem que ser, eu não me lembro o nome agora, tem agulha reta, tem agulha curva, então eu quero agulha curva, eu quero que o fio tenha espessura de tantos milímetros, eu quero que ele tenha comprimento de tantos metros, então eu preciso descrever muito bem isso para que quem for fazer o pedido, seja eu, farmacêutico ou uma central de compras, faça o pedido certo, e quem vai receber esse pedido lá do outro lado, na distribuidora, consiga interpretar isso muito bem também, para não te mandar coisa errada, tá? E mais uma coisa, dentro do processo de seleção de correlatos, eu sei que hoje, né, nos dias atuais, a gente falar em produto descartável é até quase um xingamento, né, pelas questões ambientais, mas dentro de um hospital a gente não pode arriscar. E o ideal é que tudo que possa ser utilizado uma vez só, né, traz uma segurança maior. Então, uso único é uma coisa bastante constante dentro do hospital. Se eu tiver, por exemplo, uma seringa de vidro que eu posso utilizar, como tinha antigamente, né, que você só colocava na água fervente e utilizava de novo, se eu tenho essa opção e eu tenho uma opção de uma seringa descartável, obviamente que eu vou para descartável, porque a segurança é muito maior. Tem o problema ambiental? Tem, mas a gente tem que pensar também na segurança do paciente. Não adianta nada eu salvar o mundo, né, do lado ambiental, e o paciente morrer ali porque foi utilizada uma seringa que não estava bem esterilizada. Então, nesse caso, a gente não pode pensar em nada que não seja a segurança do paciente. Beleza, gente? Então, desse tópico, seria só. Alguma dúvida, alguma pergunta? O fato dessa comissão ali, em relação aos medicamentos lá, de exceções lá, deixa às vezes o médico muito engessado ou não daria muito poder para essas comissões aí para atrapalhar a parte clínica do médico? Eu não vejo assim, não. Porque, primeiro, dentro dessa comissão vai ter médicos também, né? Então, eles vão ter o ponto de vista do médico ali, né? Nada é feito sem o aval de todos os participantes, né? De todos que têm contato com medicamento. E, na verdade, tem muito a ver com segurança, né? Segurança do paciente, segurança dos trabalhadores, porque trabalhar, né? Quando a gente está falando de infecção hospitalar, a infecção ela não está dentro do paciente só, ela ela está no ambiente, então é uma segurança também para quem trabalha lá dentro. Então você tem um controle dessas infecções dentro de um ambiente, por mais que seja algo assim muito rígido, seja algo que seja restritivo, é para o bem de todos, né? Então todo mundo tem que entender, sabe? Mas isso não quer dizer que em casos específicos, né, tem um paciente lá que tem uma necessidade de um antibiótico exclusivo, né? Óbvio que o médico vai prescrever, óbvio que a comissão que faz a avaliação vai aceitar, né? Não se engessa isso. Mas o grande problema é ao contrário, quando você deixa muito aberto, e a gente sabe que tem médico que trabalha muito com testar, né? Então, o paciente está com uma infecção. Então vamos usar esse aqui que eu acho que vai dar certo. O famoso tratamento off-label.
Basicamente, Mais sabe? ou menos isso, mais ou menos isso. Eles não têm, assim, vamos e venhamos, que eles não têm um conhecimento técnico muito grande de medicamentos, né? Eles têm conhecimento prático, tudo mais, mas eles não têm muito conhecimento técnico. Então, às vezes, vai naquela coisa de tentativa e erro. Vamos usar esse aqui. Não deu resultado, então vamos usar um segundo. Não deu resultado, vamos usar um terceiro. Esse deu resultado. Quando a gente tem, então, não é o engessamento, mas essas restrições, né? Quando, de uma forma normal, né? O paciente tiver aquela determinada doença que foi diagnosticado, já está descrito, inclusive, no protocolo, qual que é o medicamento e qual que é a forma de utilização. Então, o médico não precisa ficar testando, porque aquilo já está testado e aquilo dá resultado, né? Isso evita, então, de expor o paciente a 3 diferentes antibióticos e os micro-organismos que estão ali, que já estão provavelmente resistentes aos 2 primeiros que foram utilizados, eles passarem a ficar mais resistentes ainda, irem para o ambiente e contaminar ainda mais o hospital, né? Aí é mais um tipo de micro-organismo resistente que começa a se criar dentro do hospital. Então, isso, né, esses processos que não é um engessamento, é só uma restrição, faz com que diminua bastante e estabilize bastante a infecção hospitalar dentro do hospital. E, ao mesmo tempo, traz mais segurança para o paciente, porque ele não vai precisar ficar experimentando, né? Perfeito, entendi sim. Tá? Valeu. Muito bem. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Estão vendo esse material novo aqui? Esse aqui você mandou dessa aula de hoje, é isso? De hoje, isso. Que tem um frasco roxo aqui. Sim. Beleza. Deve ter em algum lugar por aí. Então, esse material eu mandei na aula de hoje. Então, a gente viu a seleção, como eu falei para vocês lá no começo, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho mais voltado para a aquisição do que a programação, porque a programação está muito ligada com os processos de controle que a gente tem aqui no armazenamento, tá? Mas só lembrando que para a gente fazer compras, né, a gente tem que se programar antes. Se você vai no mercado e você não leva uma lista de compra, o que acontece? Você compra coisas que não precisa e esquece de comprar as coisas que precisa. Não é mais ou menos assim que acontece? Então, quando a gente vai fazer um processo de aquisição, antes a gente tem que se programar dentro das possibilidades, né, financeiras, né, possibilidades de armazenamento, e dentro daquilo que foi planejado. São pedidos mensais, são pedidos semestrais, são pedidos anuais que o hospital faz. Então, dependendo de alguns fatores. E daí a gente tem a aquisição. Falando de aquisição, aqui a gente tem diferença do sistema de compras do hospital público com o hospital privado. O hospital privado é muito mais simples, né? Existe, então, um processo de padronização, o medicamento é padronizado, e o hospital vai estabelecer como que vão ser feitos os processos de compra. O hospital tem toda a liberdade para fazer isso. Então, tem hospital que compra conforme o estoque mínimo. O que é o estoque mínimo? Chegou num determinado... determina-se para cada medicamento a quantidade mínima que tem que ter nas prateleiras. Tá. Chegou nesse estoque mínimo desse determinado medicamento, a gente vai lá e faz uma compra para esse medicamento. Outro medicamento que estava do lado, começou a descer também, chegou num ponto que a gente estabeleceu como mínimo, isso vai startar um processo de compra. Então, o hospital pode fazer assim, ou ele pode se programar para comprar uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, e levar a vida, tocar a vida normalmente. Quando a gente trabalha com hospital público, aí a situação é um pouquinho diferente, porque tudo que é público passa por aquele processo de
aquisição, né, como qualquer aquisição dentro do serviço público tem que passar por todo um processo. Esse processo pode ser, né, dependendo do volume financeiro, ele pode levar aí 3 meses, né? Então, a gente vai falar mais do hospital público aqui, porque o hospital particular, ele é um pouquinho mais, ele é bem mais tranquilo, na verdade. Então, não tem segredo. Mas o hospital público, então, ele vai passar por aquele processo que a gente já sabe muito bem que é bem burocrático. Mas ele é bem burocrático por quê? Para evitar de a gente ver o que a gente diariamente vê nos jornais aqui no país. Compras de produtos sem necessidade, né, para favorecer alguém. Compra de produto com prazo de validade basicamente zerado, né, para alguém acabar tendo algum tipo de favorecimento. Compra de produtos que, por algum motivo, não chegam para favorecer alguém. Então, para evitar esse tipo de coisa, imagine se a gente não tivesse regras, né, e regras até aqui bastante rígidas, para as compras no setor público. O que aconteceria? Aconteceria exatamente o que está acontecendo agora, que nós estamos num estado de calamidade, né? Foi decretado pelo governo federal estado de calamidade até o final do ano, e graças a Deus o Senado, o Congresso não está querendo estender isso, mas estado de calamidade a gente tem uma situação emergencial onde as compras podem ser feitas sem processo de licitação. Então, os governos aí estão lavando a égua, né? Estão se aproveitando desse estado de calamidade que a gente está passando pelo país, né? Para fazer compras e compras e compras de coisa que não precisa, porque de alguma forma eles vão ganhar as suas comissões, vão ganhar dinheiro em cima. Então a gente está vendo já que as coisas estão, digamos assim, estão aparecendo. E é exatamente para evitar que esses políticos tenham essa autonomia de comprar o que quiser, sem dar satisfação para ninguém, que a gente tem um processo bem burocrático, mas que, infelizmente, a gente tem regras e tem gente que nasceu para descobrir e para saber e para burlar regras, né? Então, infelizmente, aqui nesse país, a gente cria uma regra para dificultar alguma coisa, já tem gente que está lá analisando aquilo para ver como que eu vou burlar essa regra, como que eu vou passar por cima disso, né, e tirar proveito disso. Só um pouquinho, gente. Beleza, Luiz, até a semana que vem, então. Se é que ele já não foi. Já foi embora, já. Já foi, né? Beleza. Então, no serviço público a gente tem todo um processo que tem que ser levado em consideração. Então, tem uma legislação específica para isso. Então, é muito mais difícil um processo de compra dentro de um hospital público do que um hospital privado. Hospital privado, dependendo do formato, compra hoje, né, amanhã já está o estoque, o material todo dentro do estoque. Hospital público não, pelo fato de ter que passar por vários e vários diferentes trâmites, leva aí, dependendo do caso, 3 meses, até mais. Então, isso já dificulta um pouco até o próprio processo de aquisição. Por quê? Se eu vou levar 3 meses, né, desde o início, né, do meu pedido, que é criação de um edital, né, até que o produto chegue para mim, eu tenho que
imaginar que durante esses 3 meses eu tenho que ter medicamento, porque enquanto a documentação, o trâmite caminha, esses 3 meses eu não vou ter esse medicamento que eu estou pedindo. Então, eu tenho que começar o processo muito antes de começar a faltar medicamento. Então, tem que ser muito bem planejado, né? Quando eu for fazer uma compra, eu já tenho que planejar, por exemplo, essa compra para 6 meses de estoque, e 3 meses antes de acabar esse período de 6 meses, eu já tenho que começar um novo processo para, de repente, não chegar lá na frente e acabar todo o meu estoque e eu não ter ainda um outro processo licitatório caminhando. E, de repente, se eu tiver que abrir um outro processo licitatório já sem mais material, mais produto dentro do meu estoque, eu vou ficar mais 3 meses sem. Então, tem que ser tudo muito bem planejado para não ter essas rupturas de estoque. Então, está chegando no final, processos de licitação já aconteceu. Quando começar a faltar material no meu estoque, já tem que estar vindo uma nova remessa e assim por diante. Então, tem que ser muito bem feito, ok? Então, uma coisa que é bastante importante, que está na lei, é que não pode haver jamais nenhum tipo de ligação financeira entre serviço público e serviço privado. A lei diz isso. Então, o serviço público não pode jamais ter ligação com o serviço privado, ligação financeira, né? Porém, isso quando o próprio serviço público se consegue autoabastecer. Então, pensemos o seguinte: serviço público, nós temos indústria de medicamentos que façam todos os medicamentos que estão dentro da Rename, e que o próprio governo consiga se autoabastecer, né, abastecer hospitais, o SUS de uma forma geral. Será que a gente tem essa indústria que produz todos os medicamentos que estão na Rename? O que vocês acham? Perdão, professor, eu não consegui captar direito a pergunta. Você poderia repetir para nós? Tá. Então, a própria lei fala assim: o governo, sistema público não pode ter nenhum tipo de relação financeira com o serviço privado, tá? Então, o governo não pode comprar nada do privado. Mas a própria lei fala assim: isso, né, quando o próprio sistema público pode se autoabastecer. Então, se a gente tivesse dentro do serviço público uma indústria nacional aí, do governo, que produzisse todos os medicamentos que são distribuídos pelo governo, ou seja, aqueles medicamentos que estão dentro da Rename, a gente não poderia ter esse contato do público com o privado, tá? Até porque não haveria necessidade, né? Exato, exatamente. Ia suprir todas as demandas. Se a indústria pode produzir tudo e pode abastecer o país inteiro, não tem motivo nenhum para comprar lá do privado. Mas isso aqui era uma guerra com os laboratórios, né? As indústrias. Então, veja só, lá nas antiguidades existia algumas indústrias do governo que produziam praticamente todos os medicamentos que eram distribuídos no país inteiro. Então, a gente tinha lá a SEMI, que fazia desde... Laboratórios Farmanguinhos da vida lá. Sim. Que faziam desde o ácido acetil salicílico, lá, a tirinha com 10 comprimidos de ácido acetil salicílico, até medicamentos mais sofisticados, entre aspas, né? Com o passar do tempo, né, foram desativando a SEMI, porque as indústrias, né, não vendiam tanto. Então, tem todo um processo de desativação da indústria brasileira de medicamentos, e
a reforço, né, das indústrias particulares. Isso foi acontecendo. Hoje a gente tem meia dúzia de produtos que são fabricados pelo governo e o resto tudo é comprado do particular. Então, está descrito isso na lei, né? E a lei fala, então, que se não produz, daí pode comprar. Mas para comprar, tem que passar por algumas normas, né, que estão na Lei Federal 8666, que fala como que tem que ser o processo de licitação, então. Esse documento é de 93, ele foi sendo alterado conforme o tempo passa, até para se adaptar às novidades, né, que a gente tem no mercado, no mundo. Mas até hoje, quando é necessário, se consulta essa legislação, ela ainda é a mãe das licitações, né? Surgiu em 2002 a lei que rege os pregões eletrônicos e tudo mais, mas de uma forma geral continua sendo essa lei 8666 que fala de como tem que ser o processo. Vou só, deixa eu ver aqui. Eu acho que não vou continuar, porque quando a gente for continuar aqui, o negócio tem que deslanchar. Então, eu acho que a gente para por aqui, daí na semana que vem a gente continua falando tudo isso e terminando já o processo de compras, para que vocês entendam os diferentes tipos que a gente tem. A pergunta de hoje que eu coloquei lá tá ligada com isso, perguntando dentro do processo que a gente está vivendo hoje, da situação que a gente está vivendo hoje, qual seria, eu achei que a gente ia chegar lá, mas não deu. Qual seria o tipo de sistema que a gente está utilizando hoje? Então, na verdade, é só vocês explicarem rapidamente, já estou dando a resposta, que pelo fato de a gente estar num estado de calamidade, as licitações elas não são necessárias. Então, o governo, quando decreta estado de calamidade, permite que as compras sejam feitas sem licitação. Tá? Então é isso, gente. Permite que o prefeito de Itajaí compre um monte de vermectina. Se fosse só isso, estava bom. Se fosse só isso, estava bom. Pior... Ainda mais, né, a corrupção. Sim, com certeza. O pior é você saber que tem um certo governador de um certo estado aí, que tem uma empresa na China, né, que compra uma vacina da China, e essa empresa que é dele, é a empresa representante oficial para vender para o Brasil, né, que por um acaso vai vender para um governador que é o próprio dono dessa empresa distribuidora, né? Só por acaso, né? Por um acaso. Nossa, foi uma coincidência, né? Em 7 bilhões de pessoas que a gente tem no mundo, coincidentemente, eles se encontraram no caminho, né? Pouca gente adora ele, né? É verdade. E o pior, né? Para ganhar mais, ele ainda quer obrigar todas as pessoas a tomarem, para gastar mais doses, né? Então... mas esse governador aí, uma vez, queria colocar uma ração para as crianças nas creches, o que é dessa pessoa, né? Provavelmente essa indústria de ração, provavelmente, coincidentemente, devia ser dele também, né? Mas, então, é esse estado que a gente está. Então, é isso que vocês podem responder lá é o que tem para hoje, né? Verdade. Por isso que eu estou achando ótimo que o Congresso, pelo menos o gordinho lá, o Maia lá, já está falando que eles não vão prorrogar esse estado de calamidade. E vai ser até dezembro e acabou. Porque senão a coisa ia continuar mais ainda. Tanto que não seja obrigatório usar máscara, já o resto é só alegria. Pior que isso, acho que vai longe ainda. Eu também acho. Isso acho que vai. Mas não tem função nenhuma essa porcaria aí. Será que o pessoal não entende? Ai. Sei lá.
Eu não sei, eu acho que Evita o até, né? pegamento, né? Acho que ajuda um pouco. Até dentro de um ambiente fechado, mas agora obrigar a pessoa a usar na rua, né, no ambiente aberto, gente, não tem sentido. Eu, pelo menos, vejo como não tem sentido. Dentro de um ambiente fechado, claro, isso vai restringir um pouco tudo, mas restringe, não inibe, né? Tem um colega meu na farmácia que ele usa a mesma máscara a semana inteira. Ele sai, vai embora e coloca a máscara. E aí é complicado. Ele põe a Coloca a máscara máscara no bolso. põe a máscara no bolso, no dia ele vai lá, pega, coloca de volta. Vixe, aí é um pouco difícil, né? A máscara dele tá chegando azedo já. Daí é uma situação realmente de se estudar, né? Daqui uns dias ele não vai conseguir nem colocar mais a máscara, né? Vai estar dura. Não, ela tá engomada já. Não pegar a Covid, pega um Berne, outra coisa. Meu Deus do céu. O grande perigo é ele mesmo se autocontaminar, né? Eu gosto desse negócio de usar máscara, porque na minha loja a gente faz teste de Covid, às vezes dá positivo, né? Se a gente não usasse, os clientes também não iam usar, né? Aí ia ficar mais fácil de contaminar. Assim, sim, com certeza. Quem está à frente do público, assim, tem que tomar um cuidado, sim. Aí eu concordo. Claro, desde que faça a coisa certa. Usar a mesma máscara a vida inteira não vai resolver, né? Mas agora, o que eu acho o pior de tudo é querer te obrigar a usar na rua. Você está num ambiente aberto, ventilado, por mais que você passe do lado de uma pessoa, é difícil. Mas enfim. Só se a pessoa tossir na hora ali, bem na cara da gente, né? Espirrar na tua cara. Bom, mas enfim. Mas aí eu acho engraçado, sabe? Os barzinhos estão tudo lotado, né? E o pessoal... Daí eu não entendo. Obrigar a usar na rua, num ambiente aberto, mas os barzinhos, cerveja e grito direto. Sim, não tem sentido. Não tem sentido mesmo. Ai. Só antes de encerrar, professor, aquela questão 1 da prova, ela foi corrigida, ela foi recorrigida e foi colocada a nota certa no portal? Eu acho que não, hein? Ih, é mesmo? Porque, teoricamente, eu tinha gabaritado a prova. E daí... Nossa! A média. Não é que eu esqueci? Vou dar uma olhada, eu tinha esquecido. Foi bom você ter comentado. Porque realmente eu esqueci. Porque no sistema depois ela apareceu corrigida como assim, como certa a resposta, só que ainda aparece incorreta, e ela não foi somada na nota. Tá certo, porque realmente alterar lá no lugar, colocar a resposta certa depois de vocês já terem encerrado a prova, não adianta, ele não corrige sozinho. E daí eu acabei eu peguei as notas e esqueci realmente de alterar. Eu vou ver isso sim. Maravilha, obrigado, professor. As notas o portal já fechou, mas parece que eles vão ter que reabrir, daí eu altero. Como é que fechou se o William não colocou nota ainda, meu Deus do céu? Hã? Como é que fechou se o William nem colocou a nota ainda? Pois é, não é só ele. Hoje de manhã eu estava vendo gente reclamando que o prazo é para hoje, mas fecharam ontem, então eu acho que vão abrir de novo. Por um acaso, fica aqui a minha promessa, isso. Se por um acaso não abrirem e eu não conseguir mexer, vocês me cobram no semestre que vem. Tranquila, de boa. A prova que vem, que daí lá eu já resolvo. Dar um pontinho a mais. Tá? Mas eu acho que vai abrir sim. Eu também acho, eles abrem. Acho que essa semana valeu. Tem um professor que não lançou ainda. Pois é porque o prazo é até hoje, na verdade. Não sei por que já fechou. Não, mas tranquilo, de boa. Tá bom? Tranquilo, professor. Valeu, obrigado, professor. Aqui. Rever nota. Então, bom final de semana para vocês. Obrigado para vocês também aí. Abraço, turma. Valeu, para vocês também. Até semana que vem. Até mais. Até. Tchau. Tchau.